Para tudo o que você está fazendo agora. Alerta vermelho ligado em General Severiano e a torcida do Botafogo precisa saber exatamente o que está acontecendo. Sem meias palavras, sem enrolação. A bomba estourou e os estilhaços estão voando de Londres até o Rio de Janeiro. John Textor perdeu o controle. A SAF quebrou. O que significa essa dívida monstruosa de 1,5 bilhão de reais que surgiu na mesa? E o mais importante, o nosso time vai entrar em campo? O Danilo fica ou sai? Respira fundo, torcedor alvinegro, porque o vídeo de hoje é o mais importante do ano até agora. Nós vamos mergulhar nos bastidores dessa guerra corporativa mundial que colocou o Glorioso no meio do tiroteio. Tem traição, tem dinheiro bloqueado na França, tem manobra jurídica genial e tem o risco real que corre o nosso futebol. Se você ama a estrela solitária, você não pode pular um segundo desse vídeo. E eu te prometo, no final eu vou te contar uma cartada do Textor que pode mudar completamente o jogo contra a FIFA e o Transfer Ban. Ficou curioso? Então já esmaga o like, se inscreve agora, porque a casa tá caindo para os inimigos. Mas aqui, a gente defende a verdade. Vamos para a notícia. Meus amigos, a situação é gravíssima e exige atenção total. Vamos começar pelo topo da pirâmide, onde o dinheiro grosso circula e onde as canetas decidem o futuro de instituições centenárias. A notícia que abalou as estruturas ontem à noite, vinda direto do jornalista O Globo e confirmada por fontes internacionais, é que a Aris Management, guarde esse nome, partiu para o ataque total contra John Textor. Para quem não sabe, a Aris é a maior credora, ou seja, quem emprestou mais dinheiro para a Eagle Football Holdings, a empresa-mãe que é dona do Botafogo, do Lyon, do RWD Molenbeek e de parte do Crystal Palace. Segundo as informações, a Aris acionou uma cláusula de proteção na justiça britânica para assumir o controle da holding do John Textor. É isso mesmo que você ouviu. Eles alegam que a reorganização interna que o Textor fez recentemente, demitindo diretores e mudando a estrutura, aumentou o risco para eles, os credores. Basicamente, eles estão dizendo, o Textor está ficando imprevisível, vamos tomar a chave do carro antes que ele bata. Isso é um movimento de hostility takeover, uma tomada de controle hostil do mundo corporativo. Mas calma, antes de você entrar em pânico achando que o Botafogo vai virar propriedade de um fundo de investimentos sem rosto amanhã, presta atenção no que eu vou te falar. Existe uma blindagem, existe uma trincheira cavada aqui no Rio de Janeiro. Apesar dessa movimentação lá na Inglaterra, a Eagle Futebol segue no comando do Botafogo. Por quê? Porque nós temos uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que protege a composição do Conselho e a estrutura de governança da SAF. A Justiça brasileira, meus amigos, está servindo de escudo para que a administração atual, a administração Textor, continue operando o futebol do Glorioso. É uma guerra de jurisdições. Londres diz uma coisa, o Rio de Janeiro diz outra. E o que o Big John diz sobre isso? Ele ficou calado. Jamais. O nosso acionista majoritário veio a público, falou com o Fogão Net, falou com a mídia e soltou os cachorros. Textor não reconhece essa ação da Aris. Ele disse que isso é um absurdo jurídico segundo ele. Para perder o controle, ele teria que ser notificado legalmente pela lei do Reino Unido e o que chegou para ele foi apenas uma carta, um pedaço de papel, às 19h15 da terça-feira. Ele classifica isso como uma tentativa desesperada e ilegal de tirá-lo do jogo. E não para por aí. A trama engrossa. Textor revelou que essa movimentação toda é uma retaliação. Retaliação porque ele demitiu diretores independentes que, segundo ele, estavam jogando contra. E agora, prepare-se, porque o buraco é muito mais embaixo. Textor apontou o dedo na cara de uma pessoa específica. O nome dela é Michelle Kang. Ela é a presidente do Lyon feminino e, segundo Textor, está liderando um conselho secreto ilegal na França para asfixiar o Botafogo. É isso mesmo, torcedor. Textor afirma que existe um complô para negar os pagamentos devidos ao Botafogo. Essa parte é fundamental para você entender a nossa falta de dinheiro hoje. Textor disse com todas as letras, estou cansado de Michelle Kang se recusar a cumprir suas obrigações e prejudicar o Botafogo. A acusação é pesada. O Lyon, ou a estrutura ligada a ele, deve cerca de 34 milhões de euros ao Botafogo. Estamos falando de quase 200 milhões de reais que deveriam ter entrado no nosso caixa e foram bloqueados por essa disputa política interna na Eagle. Isso explica muita coisa, não explica? Explica o atraso em comissões, explica a dificuldade no fluxo de caixa. O Botafogo virou refém de uma briga de bilionários na Europa. Mas Textor promete, vai reverter isso e vai colocar dinheiro do bolso se precisar essa semana. Será? A gente precisa cobrar, mas precisa entender o cenário.
Agora eu te pergunto, torcedor, você confia que o John Testor vai conseguir vencer essa queda de braço contra Ares e contra Michele Kang? Ou você acha que essa briga interna vai acabar respingando ainda mais no nosso futebol? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero ler cada uma. E não esquece, se você está gostando dessa análise detalhada, deixa o like para o YouTube entender que a torcida do Botafogo é gigante e quer informação de verdade. Se a briga na Europa já não fosse dor de cabeça suficiente, amanhecemos com outra bomba atômica. O Botafogo prepara um pedido de recuperação judicial para a SAF e o valor da dívida assusta, 1,5 bilhão de reais. É isso mesmo, 1,5 bilhão. Muita gente leu a manchete e pensou, acabou, falimos de vez, a SAF era mentira. Calma, muita calma nessa hora. Vamos analisar friamente o que isso significa, porque pode ser, ironicamente, a salvação da lavoura neste momento. Primeiro, vamos aos fatos, trazidos pelo GE e pelo Fogão Net. A dívida total calculada é de 1,5 bilhão de reais. Desses, 700 milhões são dívidas de curto prazo, aquelas que estão vencendo agora, sufocando o caixa, impedindo o clube de respirar. O Botafogo já está em recuperação extrajudicial com os credores do clube associativo, o clube social, mas agora a medida seria para a SAF, para a empresa de futebol. A intenção é pegar todo esse passivo, colocar num pacote, levar para a vara empresarial do Rio, a mesma que protege o Testor da Aris, e dizer, juiz, eu vou pagar, mas preciso de prazo e de um plano organizado. Ninguém recebe agora na marrã, todo mundo entra na fila. Isso é falência? Não. Recuperação judicial é justamente para evitar a falência. É uma ferramenta legal para empresas que têm viabilidade econômica. O Botafogo gera receita, tem torcida, vende jogador, mas estão com o caixa momentaneamente asfixiado. Por que o Botafogo faria isso agora? Lembra que eu falei da Michele Kang segurando o dinheiro da França? Lembra do transfer ban? Pois é, o pedido de R já pode ser a chave mestra para destravar o transfer ban da FIFA. Presta muita atenção aqui, porque isso é o pulo do gato. O Botafogo tomou um transfer ban porque deve 30 milhões de dólares atualizados ao Atlanta United pela compra do Thiago Almada lá em 2024. O Almada, que já nem está mais aqui, ainda assombra o nosso caixa. A FIFA bloqueou o Botafogo de registrar novos jogadores. O cuiabano, por exemplo, estaria apalavrado, mas não pode ser inscrito. Se o Botafogo entra em recuperação judicial, a dívida com o Atlanta United entra no bolo da Rio de Janeiro e, pela lei brasileira e pelo entendimento recente em casos como o do Vasco da Gama, uma empresa em recuperação judicial não pode pagar um credor furando a fila, mesmo que seja uma dívida de futebol. O Vasco usou esse argumento. Eles deviam clubes estrangeiros, levaram transfer ban, mas recorreram à FIFA dizendo, olha, a lei do meu país me proíbe de pagar o Atlanta agora, eu tenho que seguir o plano da justiça. E o que aconteceu? O transfer ban caiu, o Vasco reverteu a punição. O Botafogo está olhando para esse precedente com uma lupa. O pedido de Rio de Janeiro, além de organizar a casa e blindar o caixa contra penhoras, como a que vamos falar daqui a pouco dos empresários, pode ser a cartada para derrubar a proibição da FIFA e permitir que a gente reforce o elenco. É arriscado. É uma manobra de guerra. Sim. Mas diante de um bloqueio de fluxo de caixa vindo da Europa, pode ser a única saída para sobrevivermos a 2026. Mas você acha que os problemas acabaram? Quem dera. Enquanto os advogados brigam por bilhões nos tribunais, tem gente cobrando milhões aqui na porta. E isso afeta diretamente quem entra em campo. Você sabia que um dos nossos principais jogadores quase foi parar no Palmeiras essa semana por causa de dinheiro? Fica comigo porque eu vou te contar os detalhes dessa quase tragédia e como está o clima no vestiário para a estreia do Brasileirão. Torcedor, futebol se faz com cabeça fria e bolso cheio. E, infelizmente, nas últimas semanas, o bolso dos nossos guerreiros não estava tão cheio assim. Vieram à tona informações de que direitos de imagem e FGTS estavam atrasados. O salário na carteira, CLT, está em dia, ok, mas a gente sabe que no futebol moderno, a imagem compõe grande parte dos vencimentos. E esse atraso gerou um desconforto gigante. A informação do blog do Diogo Dantas é que o volante Danilo, peça-chave do nosso meio-campo, quase arrumou as malas para o Palmeiras. Por quê? Porque a lei permite que, se houver atrasos significativos de pagamento, o jogador peça rescisão indireta na justiça e saia de graça. Imagina o prejuízo. Perder um ativo de milhões de euros de graça para um rival direto? O Palmeiras cresceu o olho, sondou, ficou de butuca. Mas, felizmente, a diretoria da SAF agiu nos bastidores, conversou, acalmou os ânimos e o Danilo,
por enquanto, não indicou desejo de sair. Ele fica. Mas o sinal de alerta não parou de piscar. A SAF está correndo contra o tempo, se mobilizando desesperadamente para quitar essas pendências com o elenco ainda essa semana, antes da estreia no Brasileirão contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira. O objetivo é blindar o vestiário. O testor prometeu um aporte financeiro emergencial para cobrir esses buracos. A gente precisa torcer, e torcer muito, para que esse dinheiro caia na conta nas próximas horas. Jogador insatisfeito não rende. E jogador com a cabeça em processo judicial não ganha campeonato. E falando em Danilo, não é só ele que é o centro da polêmica. Os empresários também estão batendo na porta. A empresa TS Esportes entrou na justiça ontem, cobrando quase 7 milhões de reais da SAF Botafogo. O motivo? Comissão não paga na contratação do próprio Danilo, lá em julho de 2025. O valor original era de 1 milhão de euros. Eles alegam que venceu há 118 dias e nada. Eles pedem o pagamento em 3 dias ou bloqueio das contas da SAF, bem hora de cotas de TV e patrocínio. É um cerco, meus amigos, de todos os lados. É credor internacional, é clube formador, é empresário, é jogador. Agora, vamos olhar no olho do furacão. O que tudo isso significa para o Botafogo? Significa que o projeto faliu? Não. Significa que o modelo de multiclubes que o testor tanto defende tem falhas graves quando as peças não se encaixam. A ideia era linda. O Lyon ajuda o Botafogo, que ajuda o Palace, que ajuda o Molenbeek. Mas quando você tem uma sócia como a Michelle Kang no Lyon jogando contra, o sistema trava. O Botafogo, que fez a sua parte em campo, que valorizou os jogadores, está pagando o pato por uma disputa de ego e poder lá fora. A recuperação judicial de 1,5 bilhão de reais assusta pelo número, mas pode ser a ferramenta de organização que o clube precisa para estancar a sangria e parar de viver de tapa-buraco. Se for bem feita, se for aprovada, o Botafogo ganha fôlego, paga todo mundo com deságio, com prazo longo e foca no futebol. O Cruzeiro fez isso, o Bahia fez isso com o Grupo City, o Vasco está fazendo. Talvez seja o remédio amargo necessário para curar a doença financeira de décadas que ainda assombra, somada às novas dívidas da expansão agressiva do testor. O que não pode acontecer é o time entrar em campo contra o Cruzeiro sentindo o peso dessa bagunça. O torcedor tem que apoiar os 90 minutos, o testor tem que resolver a parte dele, mandar o dinheiro, brigar na justiça, mas garantir que a luz não seja cortada e que o jogador receba. A promessa dele é de lutar. Ele disse, vou reverter as iniciativas dos credores. Ele não vai largar o osso. E enquanto o John Testor estiver no comando, a gente sabe que ele é um louco apaixonado pelo projeto, para o bem e para o mal. Estamos vivendo dias históricos, torcedor. Dias que vão definir os próximos 10, 20 anos do Botafogo de futebol e regatas. A guerra foi declarada. A Ares quer o controle, a Kang quer o dinheiro, o testor quer resistir e nós queremos o Botafogo vencedor. A estreia no Brasileirão é a nossa primeira batalha real em meio a esse caos corporativo. O time precisa da gente mais do que nunca. E você, o que faria no lugar do testor? Pediria a recuperação judicial ou tentaria vender algum jogador às pressas para pagar as contas? Eu quero saber a sua estratégia. Comenta aqui embaixo. Vamos transformar os comentários numa mesa redonda alvinegra. Se esse vídeo te ajudou a entender essa confusão toda, por favor, deixa o like, compartilha no grupo da família, no grupo da torcida. A informação é a nossa arma. Eu sou o seu nome. Esse é o canal Botafogo Notícias e eu volto a qualquer momento com mais atualizações dessa novela. Fiquem com Deus e saudações alvinegras. Fui!